boa noite. Paz seja convosco. Os vencedores, digam amém. Os mais que vencedores, glória a Deus. Eles chegaram. Que bênção. Aproveitando você de pé, pega a Bíblia Sagrada, abre comigo. Isaías capítulo 40. Vamos ver alguns versículos da palavra de Deus. Está a Bíblia da Eliana, porque a minha versão está muito diferente aqui. Deixa eu ver a versão. Isso, essa mesmo. Quem achou, diga amém. Amém. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. A minha está bem diferente, isso que eu queria comparar aqui. Vou uma Bíblia hebraica. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Diga glória a Deus. Então vamos lá, agora nós vamos ler junto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, a igreja, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diana, obrigado. Feche seus olhos por um instante. Curva sua cabeça. Eterno é tu, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus maravilhoso, esse povo veio para ouvir a tua palavra. Então fala conosco nessa noite de uma maneira especial. Ô Eterno, estamos nessa campanha, sempre em frente, avante, fazendo como o apóstolo Paulo ensinou, deixando para trás as coisas que ficaram e indo para o rumo, caminhando para frente, da soberana vocação divina que está em teu Filho Cristo Jesus. Eterno, fala conosco hoje, esse povo precisa ouvir tua voz. Deus, muda a nossa visão na noite de hoje, muda a nossa mente na noite de hoje, nos revela coisas do céu, nos dá a visão, Senhor, nos deixa ver como o Senhor vê. Queremos enxergar além do que os nossos olhos estão enxergando, e Tu és tão poderoso, e Tu és tão maravilhoso, e assim nós oramos e pedimos que a Tua palavra faça toda a diferença na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Diga graças a Deus. Você senta aqui. Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. A águia tem algumas características que vocês já devem ter ouvido falar. A águia, ela não é da família das aves, das galinhas, das codornas, dos perus. A águia é da família dos falconizes. A águia é um animal com algumas características raras, e é por isso que o profeta Isaías vai citar a águia aqui e colocar a águia como aquela pessoa que espera em Deus. Ela vai pegar aquela pessoa salva, o crente salvo, e vai dizer: olha, aquele que está em Deus, ele é como a águia, ainda que ele se canse, mas as forças dele serão renovadas. E a águia tem algumas características diferentes das outras aves. Por um exemplo, se nós pegássemos uma galinha, característica de uma galinha, ela sempre está olhando para baixo, ela sempre está ciscando, e ela sempre está comendo as piores coisas que tem na terra. As piores coisas que a terra tem para oferecer, a galinha come dela. A galinha come tudo que é ruim. A galinha come as minhocas, os vermes, tudo que é
descartado pelo ser humano e jogado no chão, uma galinha vem e come. Característica de uma ave. Uma galinha não tem uma articulação própria para levantar a cabeça e enxergar longe, porque a sua visão é curta. Ela não consegue enxergar além do que alguns metros à sua frente. Essa é a galinha. Se nós falássemos de um urubu, ele depende da morte de algum animal para ele poder sobreviver e se alimentar. Porque ele só se alimenta de coisas que apodreceram, cadáveres, de coisas mortas. Para que o urubu ele viva, ele depende que alguma coisa morra. Para que o urubu viva, ele depende de alguma coisa, que alguma coisa morra e esteja morta. Também não devia ser característica de um crente. Mas, daqui a pouquinho eu vou falar dele. Mas você já está entendendo. Nós já falamos da galinha. Nós já falamos agora do urubu. E o urubu é um animal que ele é dependente. Ele é dependente. Ele não é independente. Agora, a águia tem umas características diferentes. Uma delas é diferente da galinha. Ela não come nada ruim que a terra produz. Ela só come coisas vivas. Ela só se alimenta de alimentos que ela vai caçar, que ela vai buscar, porque ela é independente. Ela é diferente de uma galinha. E ela não enxerga poucos metros. Uma águia enxerga quilômetros. Uma águia enxerga a longa distância. Uma águia consegue ver lá na frente. Uma galinha não. E uma águia também não é como um urubu. Ela não depende de uma morte. Ela não depende de ninguém. Ela depende somente do seu esforço. E ela é uma caçadora. Ela vai atrás da sua presa. Em Israel existe uma águia que voa sobre aqueles céus que chama-se a águia imperial. Ela deve dar aproximadamente, com as asas abertas, quase 2 metros de águia. Ela é grande, ela é forte. Ela não costuma errar a descida. Quando ela desce, ela dá sobre o cordeiro, o pega vivo, o leva até o seu ninho e se alimenta do cordeiro, se alimenta de coisas vivas, diferente do urubu, que só se alimenta de coisas mortas. Nessa noite nós vamos falar sobre o crente galinha, o crente urubu e o crente águia. O crente galinha, ele está desfrutando somente daquilo que a terra oferece para ele de resto, de sobras. As coisas nunca mudam. Vem os anos, passam os anos, ele fala, não, é prova. Mas que prova é essa que nunca passa? Isso não é teoria da prosperidade, não, irmão. Isso é visão. Isso é visão que eu vou falar para você nessa noite. Isso é o desejo de Deus para o seu coração. O desejo de Deus para o seu coração não é que você viva nessa vida de restos. Não, ele disse assim, o meu povo comerás o melhor dessa terra. Pega isso aí, segura isso aí. O crente galinha, ele come somente de resto. O crente urubu só se alimenta de coisas mortas. Só notícia ruim. São coisas que estão cheirando mal. É uma coisa que falam ali que não vai produzir nada de bom, é outra coisa que falam lá que não vai produzir nada, e ele pega para si, e ele se alimenta daquilo. Mas o crente águia não. O crente águia se alimenta somente daquilo que é vivo, e o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O crente águia se alimenta aqui na palavra. É aqui. Então a águia tem algumas características que são reveladas. E esse ano eu venho aqui para profetizar na sua vida que o ano que vai entrar, nessa campanha que você está fazendo, você vai receber uma visão de águia. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite como profeta de Deus para a sua vida, que depois desse culto, algumas pessoas aqui não vão enxergar da mesma maneira que enxergavam. A sua visão vai se abrir. O Espírito de Deus vai fazer algo novo aqui nesse lugar hoje, e Ele vai dar uma visão de águia para alguns aqui. Eu quero
citar para você alguns exemplos aqui da Bíblia Sagrada. Quando eu olho para Abraão e para a história de Abraão, quando Abraão leva consigo a Ló, seu sobrinho, em uma determinada situação, uma prova vai ser feita entre os dois ali. Deus vai permitir uma situação, porque Ló, apesar de estar prosperando por causa de Abraão, ele tem uma visão de galinha. Eu vou provar isso para você. Mas Abraão é um crente-águia. Chega num determinado momento que os trabalhadores, os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. E o Eterno vai dizer: entre águias não há contenda. Isso não pode existir. E Abraão, orientado pelo próprio Eterno, vai dizendo assim a Ló: já que não podemos ficar juntos, temos que nos separar. Então, Ló, escolhe um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Como Ló é o crente galinha, Ló olhou para baixo e viu as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele disse assim: então eu escolho para cá e vou tomar esse caminho. Por quê? Porque Ló não tinha a visão como tinha de Abraão. Ló não podia ver o que Abraão via, porque a promessa de Deus, a visão que Deus deu era para Abraão. E enquanto Ló estava na visão de Abraão, Ló era abençoado, Ló era protegido, e o Eterno cuidava de Ló por causa de Abraão. Mas Ló tem uma visão pequena, e ele olha para as campinas e ele fica ludibriado com aquilo. É igual aquele crente que está na igreja e ele olha para o mundo e sente desejo de fazer as coisas do mundo e de ir para o mundo, porque as coisas do mundo é mais bonita, porque as coisas lá fora são mais bonitas. Então ele olha para o lado mais bonito e ele não quer nem saber. Ele tem a mentalidade de galinha, ele abaixa a cabeça e vai. Mas Deus fala para Abraão, quando Abraão olha para o deserto, Deus fala para Abraão: levante bem a sua cabeça, porque você é a águia. Abraão, levante bem a sua cabeça, e aonde os seus olhos, Abraão, alcançarem, eu te darei por herança. Diga comigo: Ló, crente galinha. Abraão, crente águia. Sabe por quê? Abraão conseguia ver além daquilo que a sua ótica humana lhe mostrava. Abraão conseguia enxergar o que estava além, e Ló não. Ló só conseguia ver o que era físico, só o que era bonito e só o que lhe atraía. Mas Abraão é um crente águia, e isso é tremendo, e a Bíblia revela isso. Agora veja bem, eu gosto da Bíblia porque ela vai falar muitas vezes da águia. Deuteronômio capítulo 32 e versículo 11, a Bíblia diz assim: como a águia ensina os seus filhotes a voar, e como as asas estendidas os pega quando eles estão caindo, assim o Senhor cuida dos seus. Que tremendo. A águia, ela tem uma visão tão grande que ela ensina aqueles que estão vindo, aqueles que um dia vão ocupar o lugar. Assim como Paulo disse um dia: ensina ao menino o caminho que ele deve andar, para que se um dia ele se perder, ele saiba como voltar. Aqui a palavra, Deus está dizendo assim, que o Senhor, como a águia, Ele nos ensina. Sabe como uma águia ensina o seu filhote? Ela sobe lá no cume da montanha, lá no lugar bem alto, aonde ela não pode ser alcançada, e naquele lugar bem protegido ela faz a sua morada, porque ela sabe que a sua morada lá no alto não existe predador, e lá no alto ninguém pode tocá-la. É igual o crente, ele sabe que o lugar dele não é aqui, ele está aqui, mas ele sabe que a morada dele mesmo é lá em cima, é lá no alto. Essa é a visão do crente águia. Ele sabe que as coisas daqui são passageiras, ele sabe que o importante é as coisas que estão lá. Ele está firmado naquilo que Jesus disse. E quando Jesus disse assim: eu vou, mas vou preparar muitas moradas, depois virei para buscar a vós. Ele sabe que a morada dele é lá em cima.
A águia sobe lá em cima. Ela faz o seguinte: ela vai chocar o seu ovo, e ela vai criar o seu filhote. Essa águia vai dar um rasante, vai pegar presas vivas, levar até o ninho e alimentar o seu filhote. E ela vai perceber que aquele filhote de águia, ele vai começar a crescer, a empenar, a se fortalecer, mas ela vai perceber que está muito cômodo para ele, que está muito bom para ele. Então, ela vai perceber que está chegando a hora dele ser independente, porque a águia não pode ser dependente. Ela precisa ser independente. Ela precisa caminhar com as próprias pernas. O crente que sempre está precisando de outro para oração, está sempre precisando de ajuda espiritual de alguém, é porque ainda não se tornou uma águia madura. Mas Deus vem aqui nessa noite com uma palavra dizendo que Ele está tratando com você e você vai amadurecer, e Ele quer te ensinar a voar. Ele quer fazer de você independente espiritual. Ele quer dizer para você que você só precisa dele. E essa águia, essa mãe águia vai perceber que o filhote está muito acomodado. Então, parece até um gesto violento, mas com um bico, com a cabeça, ela vai jogar o filhote de cima do penhasco. E esse filhote vai começar a cair, vai tentar bater as asas, não consegue, e está caindo, como diz o livro de Deuteronômio, aqui no capítulo 32, está caindo, e quando ele está quase desistindo, achando que ele vai morrer, aquela águia desce, pega o filhote com as asas, sobe e leva lá em cima de novo. E aquela águiazinha está apavorada, porque aquela águiazinha ficou com medo. Sabe por que Deus permite algumas coisas na nossa vida que nos faz medo? Porque Ele quer nos ensinar a voar. Ele quer nos ensinar a caminhar sozinho, andar sozinho, a voar. Então, a águia espera mais uns dias e ela diz: eu vou de novo. E ela pega e empurra aquela águiazinha vai no desespero, e de repente ela desce de novo e vê que a águiazinha não vai voar, mas ela já se fortaleceu mais, ela quase conseguiu, mas aí a águia grande vem, pega e levanta ela de novo e leva até lá em cima. Mas na próxima tentativa, essa pequena águia não vai precisar que sua mãe pegue com as asas e a leve para cima, porque essa águia vai aprender que ela pode voar. Deus permite lutas na nossa vida. Deus permite em alguns momentos nós cairmos em algumas situações, escorregarmos e acharmos na nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, nós olharmos e acreditarmos que aquele momento que nós estamos passando é o fim. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que está cuidando de nós, e fica tranquila, porque Ele está no controle da situação, e Ele não vai deixar você morrer. Antes Ele vai vir, vai te levantar e vai te levar para perto dele, até que você aprenda a voar. Deus nos ensina a cada dia, e o crente águia sempre está disposto a obedecer. O medo pode vir, mas Ele nos prova e nos testa no medo, mas Ele está conosco ali. Isso nos faz lembrar aquela passagem que Cristo está com seus discípulos no barco, e o barco na luta. Aqueles discípulos são apavorados. E o que Jesus está fazendo ali? Ele não está dormindo. Ele está criando uma forma de ensinar aqueles discípulos. Então o que ele faz? Ele deita, e os discípulos dizem: está dormindo, e o vento sopra, e o mar se agita, e de repente alguém se levanta com medo e chacoalha, e diz: mestre, não se importa que padecemos. Entenda que o que Jesus está querendo fazer não é mostrar o seu poder, é mostrar àqueles discípulos o poder que eles podem ter o momento que ele não estiver mais no barco como aquele, porque ele ensinava da seguinte forma: eu não estarei para sempre com vocês,
Vocês precisam aprender a enfrentar as tempestades. E a Bíblia diz que a águia, ela voa lá em cima, e quando a tempestade vem, ela não recua, ela sobe acima da tempestade e ela vai, curva suas asas para trás, e com um embalo no seu corpo, ela vai passar as tempestades e ela vai vencer aquele vento forte. Essa é uma característica da águia. Mas aqueles discípulos estão apavorados, até que no momento que Jesus levanta e diz assim: mar calme, vento pare, e ele olha para os discípulos e diz assim: vocês têm pouca fé. Em outra palavra, o que ele quer dizer? Vocês vão ter mais fé. Eu não estarei sempre com vocês. Aqui dá um ensinamento. Jesus está querendo ver como aqueles homens se comportam em meio à tempestade que eles estavam enfrentando, em meio a situações que surgiriam piores do que aquelas quando ele não estivesse ali presente. Deus nos permite passar por tempestades da nossa vida, e o crente águia sabe atravessar a tempestade, porque ele já foi preparado, porque ele já foi ensinado. E assim é a águia. A águia, ela consegue voar acima da tempestade, e Cristo está deixando um grande ensinamento. Ele está mostrando como a vida vai ser com eles, e que eles precisam ter mais fé, precisam tomar mais posição. Eles vão precisar ser independentes em alguns momentos, porque ele não estaria ali para sempre. E de repente um deles, assombrado, vai dizer assim: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Igreja, entenda que o único conhecimento que eles tinham de um mar obedecer a alguém foi quando Deus abriu o mar e o mar obedeceu a Deus para que Moisés passasse com o povo. É o único conhecimento que eles tinham de um mar aberto, era essa passagem que a Torá Sagrada era revelada a todos os judeus, e todos os judeus desde pequenininho conheciam a passagem da travessia do Mar Vermelho. Então esses discípulos sabem, esses homens sabem que o único que poderia ordenar o mar e o mar parar era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus Eterno. E aquilo ali não era somente uma prova também, não, aquilo era um seminário, aquilo era um ensinamento, aquilo Deus estava mostrando aqueles discípulos que Ele tem todo o poder, Ele está conosco a todo momento. Você quer ver? Aquilo ali era uma preparação para a águia. Vamos lá, Êxodo capítulo 19, versículo 4 diz assim: vocês viram o que fiz, ó Deus falando, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como os levei a vocês sobre as asas, como águia, e os trouxe para perto de mim. Olha o que o texto está dizendo. Naquela travessia do mar, no Êxodo, aqui no capítulo 19, versículo 4, Deus está dizendo assim, ó: como águia, eu peguei vocês e trouxe para perto de mim. Naquele momento da passagem do mar, Deus está dizendo: eu peguei vocês, eu trouxe vocês para perto de mim, eu tirei vocês da mão dos egípcios, eu tenho todo o poder sobre tudo, eu tenho o seu poder sobre as águas. Aqui é um seminário, aqui o que Cristo está fazendo é ensinando aqueles discípulos a enxergarem como águias. O que Deus quer fazer com você é fazer você vir como águia. Ele quer te deixar tão preparado para que quando a tempestade se levantar contra a sua vida, porque eu não prego o evangelho falso. O evangelho falso é aquele que diz que você vem para Cristo, que você entrega a sua alma, e que você não vai ter mais luta, que você não vai ter mais dificuldade, e que você não vai enfrentar nenhuma tempestade. Não, o verdadeiro evangelho é aquele que quando a tempestade se levanta e você sente que ela vem contra você, o verdadeiro evangelho é aquele que você crê que Cristo está no seu barco com você, e você vai atravessar aquilo ali, você vai passar por aquilo ali, e do outro lado você vai dar glória ao nome dele. No mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas o que o Senhor está dizendo é: tenha bom ânimo, o vento vai vir, mas você vai subir acima dele. Deus quer te dar uma visão, uma que você não tem, para você enxergar o que está além dos seus olhos humanos, para
está desanimada, você que está desanimado, você que olha para uma situação da sua vida e você já está desistindo dessa situação que você está enfrentando. A palavra de Deus está te dizendo nessa noite: o Senhor, Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, e Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai fazer você triunfar e voar contra esse vento e vencer esse vento, diz o Senhor. É lindo isso. Olha o que Jó escreve no capítulo 39, versículo 27 ao 29. Jó é um homem que experimentou as coisas mais difíceis dessa vida. Jó sofreu uma crise financeira, Jó sofreu uma crise familiar, Jó sofreu uma perda familiar, Jó perdeu a sua saúde. Você sabe a história de Jó. Jó passou por um momento terrível na vida dele. Mas esse versículo de Jó 39, 27 ao 29, que está escrito assim: e por onde quer que a águia se eleve e faz o seu ninho lá no alto, ela lá mora. Nos rochedos ela constrói seu ninho, nas pedras, mas nos altos dali ela caça a sua presa, e de longe com os seus olhos ela consegue avistar. Assim também Deus, Ele trata conosco e cuida de nós. Deus, a todo momento, Ele está olhando para mim, está olhando para você, e Ele está esperando uma atitude minha e uma atitude sua. E aí você chega aqui nessa noite para essa campanha, e essa campanha diz: à frente, vamos, à frente vamos, e vamos sem parar. Aí você fala: mas eu estou cansado. Mas esse texto está dizendo: confia no Senhor, espera no Senhor, porque como a águia você vai receber forças, e forças que vão fazer você correr. Se você caminhava cansado, a força que vem de Deus vai te dar fôlego para correr. E esse fôlego você não vai se fadigar. A ideia de fadigar é quando você corre e fica cansado, porque você é uma pessoa sedentária, como se diz? Isso mesmo. Você não está preparado, você não está preparada para uma caminhada tão longa. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus vai te fortalecer, vai te dar a força que você precisa, e você vai correr, e você não vai cansar. Ele vai renovar as suas forças para que você consiga. Porque Ele não quer que você recue, Ele não quer que você volte para trás, porque aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, ele tem que olhar para frente. Ele tem que crer, ele tem que acreditar que ainda que o caminho é longo, ele vai chegar até o fim do caminho, porque Deus vai fortalecê-lo. O que a Bíblia está dizendo é que as suas forças serão renovadas como na águia. E eu venho aqui nessa noite entregar uma palavra profética na sua vida. Eu venho aqui nessa noite orar por você, junto com você, para que os seus olhos se abram, para que você possa enxergar. Eu quero dizer para você nessa noite, assim como Paulo disse a Timóteo, não acredita no que os seus olhos estão vendo, vai mais além. Deus tem algo mais além. Eu vim aqui te dizer para usar a fé nessa noite, a fé verdadeira, a fé que está registrada ali em Hebreus capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, aquela fé que consegue enxergar aonde não existe, mas você consegue ver que existe. Aquela fé que teve Elias, não tinha chuva, o céu estava azul, estava tudo normal, mas ele olhou para o rei Acabe e disse: rei, arruma teu cavalo, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Aquela fé que quando o moço enxergou uma nuvem pequenininha lá do outro lado, levantando lá perto do oceano, uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem, aquela fé, Elias não viu
viu uma nuvem pequenininha. Elias viu o começo de um temporal que estava se levantando. Glória a Deus. Eu quero convidar você a usar a sua fé e acreditar nessa noite que vai dar certo. E profetizar que esse ano que está acabando, ele é um ano que você sobreviveu e chegou até aqui o Senhor te ajudou, te abençoou. Mas eu quero te dizer que esse ano que vai entrar é o ano que Deus te dará uma visão. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu estava sentado na minha mesa, naqueles dias do comércio barato, e eu por um momento disse: vai dar certo, vai dar tudo certo. Sempre deu. Eu vou pagar os boletos desse mês. Por enquanto a loja não vendeu o que ela costuma vender, mas vai dar certo. E alguns dizendo: a crise, todo mundo reclamando, entra um e outro do comércio, posso tomar uma água? Pode. Não, você viu, ninguém, não, você viu as coisas, todo mundo reclamando do direito, da esquerda. Eu estou ali, estou acreditando. E de repente eu falo assim: abre os meus olhos, eu pensei, não posso ficar parado, o que eu tenho que fazer? E eu comecei a olhar, e eu olhei assim no canto da parede, uma prateleira que eu não usava, foi essa prateleira. Eu não põe nem ração nenhuma, não dá lucro nenhum. E de repente, a minha mente começou a trabalhar, e não era a minha mente, era Deus. Era Deus, é claro. E eu olhei para aquela prateleira e me cheguei naquela prateleira um tanque de água cheio. Eu disse: um tanque de água cheio? Como assim? Aí Deus falou: deita ela no chão, corta alguns ferros, coloca uma lona, enche de água. E em vez de você vender esses peixes pequenos que você vende, começa a vender grandes também. E nasceu uma ideia. Olha só. Nasceu uma visão do nada. Assim Deus me deu. E eu coloquei: irmãos, dá para fechar a loja para não viver do resto das outras coisas e viver só dos peixes grandes que eu estou vendendo agora. Não sei, meu Deus, o que é isso? Quem aqui tem comércio? Quem aqui tem comércio? Tem? Fica com a mão levantada. Deus vai te dar uma visão e vai mostrar para você, naquele lugar, aquilo que você está acostumado a ver, que você acha que não produz nada. Ali Deus vai fazer aquilo te dar lucro. Você que está acostumado a olhar para um canto, para um lugar, para uma situação, e parece que aquilo ali não muda, não acontece nada, Deus vai te dar uma visão, e você vai ver além do que aquilo ali que está te atrapalhando, você vai ver algo que vai começar a beneficiar a sua vida. Deus vai te dar uma visão. Esse ano será um ano de visão. Eu quero profetizar que esse ano que vai entrar, 2026, será um ano da visão. Será um ano que Deus vai te mostrar coisas grandes e vai te chamar para coisas grandes. Eu creio que esse ano será na sua vida, e Deus falará com você, como Ele falou com o profeta Ezequiel, quando mostrou a ele o anjo, disse: pega o cordão e vamos medir. E ele disse ao profeta: vem. O profeta foi e entrou nas águas. Águas estão pelo tornozelo. E ele disse: vem mais. E ele foi mais. Vem mais. E ele foi mais. E mais. Mas não estava bom. As águas estavam aqui, ó. Os lombos de repente estão aqui. E eu hoje fazia assim com a mão: ainda tem mais. Deus quer te chamar para uma experiência mais profunda. Deus quer te mostrar algo maior. Deus nesse ano vai dizer assim para você: vem mais perto. Vem mais perto. Porque eu tenho algo para te revelar. Eu tenho mais para a sua vida. Igreja, eu vou convidar você a se colocar de pé. Eu quero trazer essa palavra profética para a sua vida. Não importa se você está sentindo o cansaço, o desespero, ou você olha para a situação e diz: não muda, muda sim. E o vento bate contra você. Mas a palavra está dizendo nessa noite que o Senhor, Ele vai te fortalecer. E você vai receber visão. Você vai receber essa força que vem de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Curva a sua cabeça.
Você não pode voltar para trás. Você não pode desistir. Ah, mas o médico falou. E na última palavra é Deus. Ah, mas eu vi na internet, o mundo está no final, as profecias estão cumprindo, Jesus vai voltar, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que correr atrás mais nada, não. Você não deve parar, você deve continuar. Um dia alguém chegou para a fundadora da nossa igreja, a igreja tem uma peça e disse assim: me diga uma coisa, por que você pensa em construir templos grandes, em fazer todos esses projetos, se você prega que Jesus está voltando e ele já vai voltar? Ela disse assim: eu prego como se ele fosse voltar agora nesse momento, mas eu trabalho como se ele fosse demorar muito tempo, sempre trabalhando. A promessa não deve fazer você parar, a promessa deve fazer você ir em frente, a promessa deve fazer você caminhar. O Senhor fez muitas promessas a Josué e disse: Josué, vai e conquista. Josué estava velhinho, com muitas conquistas, mas chegou no final e ele não tinha conquistado tudo ainda. E o Senhor disse: eu tinha mais para a sua vida, Josué, mas só dependeu de você. Então você foi até aí porque você não se esforçou mais. Porque quando o chamado veio para ele, diz: esforça-te, né? E vai. A palavra nessa noite para você é: Deus tem muito para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele precisa de uma atitude sua. Ele precisa que você caminhe, ele precisa que você enfrente, ele precisa que você encare o vento. Como Jesus ensinou e disse assim: homens de pouca fé. O que Deus está dizendo nessa noite é que vocês precisam ter mais atitude, porque se você não tiver atitude, você não tem fé, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, sem atitudes, ela é morta. Então você precisa de atitudes, e são as atitudes que vão fazer a diferença na sua vida. O que seria da mulher do fluxo de sangue, que ela sofria 13 anos, se ela não saísse correndo por detrás da multidão e dissesse: essa é a minha oportunidade, eu vou tocar a orla no seu vestido? Se ela ficasse parada, será que ela seria abençoada? Não, porque Jesus estava caminhando, estava andando e seguindo o caminho, mas ela sabia onde ela estava, ela teve uma atitude e ela correu no encontro dele. Ele tocou a orla dos seus vestidos. O que seria o cego de Jericó se ele não clama? E disseram assim: pare de clamar, mas ele não parou de clamar. Quando disseram pare de clamar, ele clamou mais ainda. E ele, mesmo não sabendo o caminho rumo, ele continuava a gritar. Ele continuava a gritar porque ele estava disposto a ser curado, ele estava disposto a ter a sua vida transformada, ele estava disposto a vencer. E a palavra de Deus vem a você dizendo assim: você tem que estar disposto e ir em frente. E quando você agir, você for em frente, eu estarei te esperando para fazer algo grande e maravilhoso na sua vida. Deus está falando com alguém aqui, Ele está dizendo assim: se move, se mexe, eu quero que você haja. Deus está falando com alguém aqui de maneira poderosa. Escuta essa história, mesmo com a cabeça curvada, que eu vou te dizer. Existiu um sábio, arrumou um discípulo, e ele chegou até um vilarejo pobre, e tinha um homem que tinha uma vaca. E quando ele viu aquela miséria daquele homem, que ele vivia do leite daquela vaca, de queijo, do leite, e os seus filhos, tudo ali, perecendo e sofrendo, e aquele monte de terra, mas eles comiam daquele queijo que a vaca, que era feito do que sobrava do leite que a vaca dava, e logo a vaca já não daria mais leite, porque não teria mais o bezerro, e o bezerro cresceria, eles comeriam o bezerro, e daqui a pouco a vaca, e de repente acabaria tudo, e aquela miséria, e aquele sábio pegou aquela vaca, entregou na mão do seu discípulo e disse: joga na primeira ribanceira e mata essa vaca. Aí aquele discípulo ficou tão irado, mas tão irado, disse: como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar o único sustento dessa família pobre. Aí o sábio disse: vai, faz o que eu estou mandando. E aquele discípulo atirou aquela vaca numa ribanceira, e aquela vaca morreu, caiu naquele precipício, e aquele moço carregou aquilo para sempre na vida dele. Ele já não caminhava mais para o sábio, mas toda vez que ele lembrava daquilo, doía na alma dele,
participante daquilo? Será que aquela família morreu, aquelas crianças morreu? Então nasceu a curiosidade dentro dele, e ele foi para aquele vilarejo para ver se ele encontrava alguma coisa, ou um lugar, ou a família. E de repente, quando ele chega naquele lugar, aonde ele esteve naquele sábado, ele viu uma placa numa fazenda, enorme aquela placa, e aquela placa revelava uma grande empresa, uma leiteria, aonde se vendia laticínios, aonde se distribuía carne de gado, e ele encontrou ali uma família de empresários muito rica, e ele disse: o que aconteceu nesse lugar? E quando ele vai se aproximando, e ele quer saber da história do que aconteceu, um homem já senhor se aproxima e diz: a minha vida mudou quando a minha vaca desapareceu. A vida daquela família só mudou quando aquela vaquinha foi tirada deles. E eles choraram por dias e sofreram por dias, mas isso fez eles tomarem uma atitude, fez eles plantarem, fez eles irem para o banco, eu não sei, emprestar dinheiro, comprar semente, produzir, comprar mais gado, e trabalhar, e tomar um gosto de trabalhar, e eles prosperaram e enriqueceram. O que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, quem sabe você está chorando porque você perdeu a sua vaquinha, e não foi Deus que tirou a sua vaquinha, não foi o diabo que tirou a sua vaquinha, foi Deus que tirou, porque Ele quer chacoalhar você, Ele quer mexer com você nessa noite, Ele quer tocar na tua alma, porque Ele quer de você uma atitude, Ele quer que você se mexa, Ele quer que você faça alguma coisa, e entenda que para algo de Deus acontecer na sua vida, você precisa se mover. As perdas que quem sabe você sofreu foi a permissão de Deus, porque Deus quer fazer algo maior na sua vida. Mas se algumas situações não acontecessem na sua vida, você não receberia. Então nessa noite, escute o que eu estou falando. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Saia do lugar da onde você está e faça alguma coisa diferente, porque Deus vai te dar uma visão nessa noite. Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer, e tenha certeza que quando você tomar essa atitude, você fizer o que você tem que fazer, a sua vida vai mudar. Eu não sei se Deus está falando para você pegar um currículo, sair da empresa onde você está e entregar no outro lugar. Eu não sei se Deus está falando para você persistir. Continue nessa empresa que você está sendo humilhado, mas continue aí. Eu não sei de que maneira Deus está falando com você, mas eu sei que Deus está falando com você nessa noite. Eu não sei qual é a forma que a voz de Deus está vindo a você, mas ela está te animando, ela está te dizendo: vai, prossegue, vai em frente, porque eu estarei com você quando
tesouro que está no céu e abrir essa porta e derramar sobre você esse bom tesouro. Enquanto você menos esperar, você pode ser surpreendido, surpreendida. A única coisa que você tem que fazer é continuar, Então vem mais pra frente, entra mais um pouquinho dentro desse oceano, desse rio, entra mais um pouquinho desse rio, entra mais nessas águas, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, você ainda está no seio, você ainda está só com os tornozelos cobertos. Vem um pouquinho mais pra frente, eu quero você mais perto de mim, aproxima mais, vem igreja, vem! Porque existe um rio, canta pra lá. Deus está aqui nessa noite e eu libero esta palavra profética sobre você. E quem crê e recebe, diga amém. Com a mão levantada ainda. Esse beijo é por nós. Quem ensinava para nós?
Cristo Jesus nosso Senhor. E em todas, preste atenção, e em todas as coisas, Romanos 8, 38, e em todas as coisas, em todas, nós somos mais do que vencedores. Recebe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Eterno. Graças a Deus. A visão de Deus, né, sobre as nossas vidas. Parar jamais. Eu não vou parar não. Parar não. Eu tenho que avançar. Isso que Deus colocou no nosso coração nessa manhã. Amém, amados? Amém. O diabo quer que você pare. Desanime e largue. Mas Deus manda andar. Amém? Se você tem algum aviso. Passe já conosco, irmãos. Amém? Nós temos pedidos de oração para Roseli, para Larissa, Cocheta, Valda, cunhada do Paulinho, irmã Paula. Vamos orar por essas vidas? Grande Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos essas vidas na Tua presença, crendo que Tu és um Deus que sara, que cura, que restaura e que tem todo o poder acima dos céus e debaixo da terra. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele em quem nós confiamos, Pai. Essas vidas agora depositamos em Tuas mãos, para que o Senhor entre com providências naquilo que elas necessitam, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, juntamente com a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, graças a Deus. João Vitor e Sueli, ali atrás, né? Os irmãos estão felizes, digam amém, irmão. Amém. Graças a Deus, a porta sempre está aberta para vocês, tá bom? Deus abençoe bastante. Pastor Sandro, Raquel, Deus abençoe. Sempre tem sido bênção para a nossa igreja, né? Hoje ia estar o pastor Carlos Batista. Deus teve como começar aqui. Mas o Sandro não é o Severino, mas ele quebra para se pegar. É o Severino no meio, nos abençoar e abençoar a nossa igreja. Amém? O Sandro sempre está com o coração aberto em abençoar a nossa igreja. Amigo, colega, enfim. E bênção para as nossas vidas aqui. Amém? Graças a Deus. E domingo nós vamos na cura e libertação, que vai ser domingo, a cura divina. Meu irmão Carlos está nos abençoando, ok? Também batismo nas águas, domingo, irmãos. Batismo nas águas, domingo, irmãos. Amém? Se você não é batizado nas águas, tome uma posição. Avante, pois, sem parar. Aleluia. Tem a visão de águia, que foi falado, né? Nós vamos ter o batismo aqui. A Bíblia fala: quem crer e for batizado será. E quem não crer? Quem não crer? Então que você possa tomar uma postura diante de Deus. Ok, amados? Domingo às 19 horas. Levante a mão aos céus. Nós já fizemos isso aí, né? Vamos falar com Deus agora, agradecer também. Depois nós fizemos uma benção da nossa irmã. Foi feito durante um pouco antes, ok? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção. Tudo que nós recebemos hoje, na oração, louvor, na palavra, somos abençoados, agraciados e fortalecidos. Então, em nome de Jesus agora, nos abençoa nossa igreja, que eles possam voltar para os seus lares, com a bênção, com a graça e com a vitória, em nome do Senhor.
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja conosco desde agora